Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. E cara, esse vídeo de agora, ele tá quente, beleza? Ele tá quente porque assim, vamos falar sobre vários assuntos. Davi Terans talvez chegando no Palmeiras. Olha isso, mano. Talvez chegando no Palmeiras, Davi Terans. Mauro César descascando com o Corinthians e sobrou até pra Caixa Econômica Federal. Ontem, lá no Oz Ideia, eu coloquei um vídeo do Mauro César falando a respeito dessa parceria do Corinthians e tudo mais, e hoje ele tornou a falar, fazer de maneira mais sintetizada aqui, por causa de direitos autorais e tudo mais, então vou colocar um trechinho só pra gente ver rapidamente. E também vamos falar sobre a questão dos palmeirenses culpando o Flamengo, vocês já vão entender tudo isso, e Nicolas de la Cruz chega no Rio de Janeiro para ser apresentado na sexta-feira oficialmente pelo Flamengo. Uma contratação de grande impacto. Vamos comentar um pouquinho sobre isso também. Sabe por quê? Porque lá no canal Oz Ideia tem vídeo de react aos lances e jogadas do De La Cruz. Eu fiz um vídeo lá, então ó, corre pro canal lá depois desse daqui. Depois desse daqui eu vou colocar o link do vídeo na descrição, se você quiser ir lá e dar uma olhadinha nas reações. Antes de mais nada, vamos lá, vamos ver um pouquinho do que o Mauro César falou a respeito da situação do Corinthians, porque sobrou até para a Caixa Econômica Federal, e eu vou colocar para vocês um trechinho aí, para vocês dar uma olhada no que ele falou, que mais uma vez o Mauro vem espetando o Corinthians, a parceria nova do Corinthians e até a Caixa Econômica Federal nessa situação. Eu vou colocar aí e a gente já volta para eu colocar também as minhas impressões e análises a respeito disso. Bora lá. O mercado também pautado por negociações nas quais o Corinthians não está pagando agora, né? Vai pagar depois, né? Se compromete a pagar depois. Tem contratações assim. Isso significa que você vai criando também novas dívidas num clube que tem uma dívida perto de 1 bi, mais um estádio para pagar. E a gestão anterior ainda tinha cara de pau de ir lá na Caixa Econômica tentar negociar pagamento do estádio em condições, digamos, bem peculiares, especiais, quando o clube bateu o recorde de arrecadação em 2023, ou seja, tem dinheiro, não paga porque não quer, né? E a Caixa Econômica, o banco estatal, que concentra o dinheiro do Fundo de Garantia, ou seja, o dinheiro do FGTS de todo trabalhador com carteira assinada, deveria ser mais transparente nisso também, né? Mostrando que os números são esses, que o acordo vai ser esse. Aí quando você procura a Caixa, não, temos aqui cláusulas de confidencialidade. Peraí, que história é essa? Que negócio é esse? Esse negócio do estádio do Corinthians se arrasta há quanto tempo? Já começou por uma aberração que foi uma interferência presidencial para que uma construtora erguesse o estádio. E daí para frente uma série de absurdos, como pagamento protelado. O Corinthians vive uma vida que não é dele. Evidentemente, no momento que eu falo isso, corintianos me xingam, porque são corintianos que não aprendem a lição. Você lembrou da MSI, existem outras situações. Então você tem aí esses patrocínios, tanto a Pixbet do Flamengo, que ofereceu ao Corinthians, quanto a VaidBet do Corinthians, são números muito altos que chamam a atenção. E são empresas aqui do Brasil, né, do Nordeste, lá do Paraíba, sei lá de onde, no caso a origem, né, os registros são em diferentes lugares, e empresas desse ramo que são internacionais, que atuam em vários países, como a que está chegando no São Paulo, elas não têm não chegam nessas cifras. Então é no mínimo curioso, né? E me impressiona como pouca gente da imprensa tem a curiosidade, né, de querer entender isso aí. A maioria só quer falar, olha que número fantástico. E o número, como eu já falei antes, ele é um número impressionante para o futebol brasileiro. Mas ele não é tão significativo. Porque o que são 120 milhões para quem deve perto de 1 bi mais um estádio? Cara, e assim, quem acompanha o canal aqui, tá de prova que eu falei sobre essa questão da Caixa Econômica Federal renegociar essa dívida. Isso ainda não se confirmou. Segundo a diretoria do Corinthians, a gestão passada, vai se confirmar agora, em breve, no final desse mês. Porque o andamento dessa negociação sobre sigilo com a Caixa Econômica. Vocês viram até que o Mauro César falou aí. Então, assim, essa visão da negociação de Caixa com o estádio do Corinthians, eu nunca fui a favor disso. Conheço vários torcedores sensatos que também não concordam com isso. O Corinthians, ele é uma equipe que eles têm tentando consertar o automóvel com ele andando. Diferente, por exemplo, de Palmeiras, de Flamengo, que quando consertaram o seu automóvel, vamos chamar assim, eles pararam para consertar. Até hoje, que teve uns caras que passaram pelo Palmeiras que, pelo amor de Deus, velho,
Eu não sei nem como o Paulo Nobre tinha condições, tinha coragem de tirar foto com esses caras. Eu tenho esse mesmo entendimento, que pro Corinthians sair dessa bola de neve financeira que vai se criando e vai aumentando, eles teriam que criar um time mais modesto, ter menos investimentos e poder captar os seus recursos a sanar as dívidas que estão acontecendo. Só que, muito pelo contrário, o Corinthians está fazendo contratações a dar com pau, tá subindo a folha salarial. Ah, Neto, mas são jogadores mais discretos. Mas beleza, só que a folha salarial ela está subindo. E a folha salarial ela impacta diretamente no fluxo de caixa. Eu compartilho dessa ideia do Mauro César sobre a questão dessa negociação com a Caixa Econômica e sobre a questão também de, às vezes, você querer resolver as coisas se endividando. A diferença do Augusto Melo é que o Augusto Melo ele tá repaginando as coisas. Então, talvez ele tenha um plano, talvez ele tenha mais dinheiro em investimentos para atrair no Corinthians, não sei. Por exemplo, o Paulo Nobre colocou dinheiro do bolso dele no Palmeiras. Então, talvez o Augusto Melo ele tenha alguns investidores para poder captar esses recursos e organizar a casa. A gente não sabe exatamente. Obviamente que ele não vai sair falando isso à torta e direita, até porque existem trâmites que tem que acontecer. Então ele não vai prometer nada do dia para a noite e dar água para o vinho. Talvez ele tenha isso. Talvez a minha opinião, talvez a opinião que o Mauro colocou aí, seja extremamente equivocadas. Mas que dentro das condições que estamos vendo, o Corinthians tinha que fazer movimentações um pouco mais discretas e buscar organizar a casa primeiro. Assim como fez Palmeiras, assim como fez Flamengo, entendeu? Lá há uma década atrás, onde essas equipes tinham muitas dívidas também e baixa competitividade, enfim. Passavam também pelas suas situações. Coloca na opinião o que você acha sobre isso, mas calma que o vídeo ainda não acabou. Vou conversar com vocês aqui a respeito aí de que os palmeirenses têm repercutido na internet colocando a culpa da escolha da Supercopa ao Flamengo. Porque o que aconteceu? A CBF estava pensando em organizar o jogo no Maracanã. Palmeiras e São Paulo concordaram com o jogo no Maracanã. Só que aí o Flamengo bateu o pé. Falou que no Maracanã não teria disponibilidade. E sabe o que eu acho que ficou faltando no meio disso tudo? Eu acho que faltou diálogo. Entre os clubes, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Fluminense também, né? Que são os gestores ali do estádio. E eu acho que ficou faltando um papel crucial da CBF. O papel de moderador. Não é para isso que a Confederação Brasileira ela existe? Para representar, para alinhar, para organizar. Pelo menos é para isso que deveria existir. Se não faz, eu não sei por que existe. Porque eles poderiam muito bem... o Flamengo não quer o jogo no dia 3 porque no dia 4 tem um clássico contra o Vasco. E eu não culpo a gestão do Flamengo. Os caras estão defendendo deles. Eles têm um clássico no domingo, precisam mostrar, né, uma cara nova, uma repaginada para sua torcida. Eles não vão querer gastar o estádio com uma final entre dois rivais. Não vão. Então cabe à CBF talvez alterar essa data e buscar junto a Flamengo, São Paulo e Palmeiras intermediando para que uma outra data alternativa seja escolhida e não prejudique ninguém e o jogo possa ser realizado no Maracanã. Neto, mas o jogo vai ser lá no Mineirão e tudo mais. Mineirão estava um pasto. Eu sei que a grama do Maracanã ela foi tratada. Eu sei que ela foi tratada, está sendo tratada. Do Mineirão eu não sei. Eu não ouvi ninguém falar nada a respeito de tratamento. Espero que tenha sido. Porque a gente sabe que buraco machuca jogador. Então é um risco. Espero que o Mineirão esteja em boas condições. Porque lá no finalzinho de 2023 ele estava um pasto. A realidade era essa. Não só ele, como outros estádios do Brasil também estavam, né? Final de temporada, é batido. É aquele batidão, é terrão. O negócio é feio, né? Os caras, eles jogam pedregulho e pintam por cima para tentar disfarçar os buracos. Acho que faltou diálogo, eu acho que faltou ponderação. E a gente sabe que as diretorias de Palmeiras e Flamengo, elas não se conversam. E também tá na hora de parar com isso, né?
tá na hora de parar com essa picuinha. É a questão do São Paulo, é a questão do Palmeiras, todo mundo se conversar. A CBF não concordou em mudar a data, então a CBF também mostra zero flexibilidade. Zero. Até porque se mudasse a data seria bom pra gente. Poderíamos ter o Endrick. No momento não vamos ter o Endrick nessa final. Eu espero que a situação do estádio do Mineirão esteja em boas condições. É o seguinte, Nicolas de la Cruz chegou hoje lá no aeroporto do Rio de Janeiro. Será apresentado oficialmente na sexta-feira. Já coloquei aqui os meus elogios, já fiz o meu react lá sobre o jogador lá no Oz Ideia, vocês podem conferir lá. Uma excelente contratação. O Cicinho falou ontem, né, no programa lá, que não vê nada demais e tudo mais. Bem, quem não vê nada demais no Nicolas de la Cruz, talvez não entende de futebol. Ou talvez nunca acompanhou a carreira do jogador. Porque quando você acompanha os jogos dele, você vê que ele não foi eleito o melhor jogador do futebol argentino à toa. É um jogador tecnicamente diferenciado. Tem o histórico de lesão? Tem. E aí é o ponto de atenção. Um planejamento vai ter que ser montado para esse jogador. Porque sim, ele tem condições singulares e particulares que podem levar a ele desfalcar alguns jogos. E além disso tem a Copa América, que ele vai ser um jogador convocado. Então você tem que fazer um bom planejamento com o departamento médico, um planejamento técnico e ir acompanhando esse jogador. Mas é tudo aquilo, questão de planejamento. E, última notícia aqui. O Davi Terans está sendo negociado. Segundo seu agente, ele tem negociações avançadas com o Palmeiras. E tem uma situação também com o Atlético Paranaense. É um jogador do qual eu também gosto muito. Eu acho que é um jogador que se encaixa muito no estilo do Palmeiras. Vai vir por um valor mais barato. É um jogador extremamente experiente. Ele foi muito mal aproveitado no Atlético Paranaense. Quando ele estava no Atlético Paranaense, ele esquentava muito banco. E ele não era jogador de banco de reserva. Ah, obviamente que no Palmeiras pode ser que ele se torne um banco do Veiga. Pode ser. Pode ser. Mas eu acredito que vai dar uma boa conjuntura tática a adição de um jogador com as características do Davi Terans. Muito bom mesmo, muito bom. Era outro jogador que eu falava também que eu queria no Palmeiras. É o Davi Terans. Vai ter vídeo de react a ele também. Beleza? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.